Às vezes, a vida nos deixa completamente sem entender o que está acontecendo ou por que está acontecendo, não é mesmo? Talvez você esteja passando por uma situação tão difícil que parece impossível acreditar que algo bom possa surgir dela. Mas fique tranquilo, não é só com você. Muitas vezes, aquilo que enxergamos como caos é, na verdade, parte de um plano maior que ainda não conseguimos compreender. Pode ser difícil acreditar nisso, especialmente quando enfrentamos momentos de dor ou incerteza. Mas e se eu te dissesse que cada desafio, cada sofrimento faz parte de algo muito maior, um plano perfeito que Deus traçou com um propósito para a sua vida? Acredite nisso, nada é por acaso. Essa verdade pode parecer distante ou até difícil de aceitar, principalmente quando o sofrimento grita mais alto que a esperança. Mas é exatamente nesse ponto que reside a grandeza do plano de Deus. Enquanto nos preocupamos com o momento presente, Ele já contempla o quadro completo, vendo exatamente como cada detalhe se encaixa para criar algo extraordinário. E essa mensagem é para você que talvez esteja carregando dúvidas, tentando entender os porquês que parecem sem resposta. Você pode estar se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por que essa fase nunca termina? Será que Deus está realmente comigo nessa situação? Essas perguntas são normais, humanas, e Deus conhece o peso que elas carregam em seu coração. Ele sabe que há momentos em que é difícil enxergar sentido no sofrimento, mas é justamente nesses momentos que Ele sussurra: confie em mim, eu tenho um propósito. Cada lágrima que você derrama faz parte de um plano maior, que Deus está desenhando com amor e cuidado. Um exemplo poderoso dessa verdade está na história de José, no Antigo Testamento. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi injustiçado e preso por um crime que não cometeu. Durante anos, sua vida parecia ser apenas uma sequência de perdas e fracassos. Mas no final, percebemos que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Cada etapa dolorosa daquela jornada preparou José para se tornar o governador do Egito, salvando inúmeras vidas durante um período de fome. O que parecia uma sucessão de infortúnios era, na verdade, o propósito divino em ação. Quando José finalmente reconheceu isso, ele disse aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa história nos ensina que o propósito de Deus não se refere apenas a nós, mas também a como nossas vidas impactam as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, Ele usa as nossas dificuldades para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos colocar exatamente onde precisamos estar, no momento certo, para que possamos ser instrumentos de transformação. Pode ser difícil compreender isso enquanto enfrentamos a dor ou aguardamos pela resposta, mas é fundamental lembrar que Deus não desperdiça nada. É aí que entra a confiança. Confiar no propósito divino significa aceitar que nem sempre teremos todas as respostas na hora que desejamos. Significa descansar na certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos entender seus caminhos. Essa confiança é um desafio, especialmente em uma cultura que valoriza o controle e a previsibilidade. Mas é justamente ao entregarmos o controle que encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Ele nos vê em nossas lutas diárias, conhece os desejos do nosso coração e age constantemente para o nosso bem. O propósito de Deus não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade viva e presente, mesmo que ainda não consigamos enxergá-lo por completo. Existe um sentimento desconfortável, mas profundamente transformador,
o sofrimento. Ele é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para nos moldar e nos aproximar dele. É natural querer fugir da dor, evitar o sofrimento a todo custo. Mas o que muitas vezes esquecemos é que são justamente os momentos mais difíceis que nos ensinam as lições mais valiosas e nos fortalecem para os desafios que ainda virão. Deus não nos faz sofrer sem propósito. Ele utiliza cada lágrima, cada perda e cada momento de silêncio como parte de um plano maior. Um exemplo claro disso é a história de Jó, um homem íntegro que perdeu tudo, seus bens, sua família e até a saúde. Jó chegou a questionar Deus, tentando entender o motivo de tanto sofrimento, mas mesmo em meio à dor, permaneceu fiel. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, mas antes disso, ensinou-lhe uma lição essencial. O plano de Deus está além da nossa compreensão, e confiar nele é o maior ato de fé que podemos ter. Jó não só recuperou suas bênçãos, mas saiu dessa experiência com uma visão muito mais profunda sobre quem Deus realmente é. Nos momentos de dor, é comum sentirmos Deus distante, mas a Bíblia nos assegura que Ele está mais perto do que imaginamos. O salmista diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito abatido." Salmos 34:18. Quando enfrentamos sofrimentos intensos, nosso coração fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. É nesses momentos que somos despojados das nossas ilusões de autossuficiência e passamos a depender completamente dele. O sofrimento nos transforma de formas que não seriam possíveis nos tempos fáceis. Ele nos ensina a ter compaixão, porque aprendemos a entender a dor do outro. Nos ensina a valorizar as pequenas coisas, pois nos faz viver um dia de cada vez. E, acima de tudo, nos ensina a perseverança. O apóstolo Paulo nos lembra que devemos nos gloriar nas tribulações, porque elas produzem perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado traz esperança. Romanos 5, 3, 4. O que parece o fim, muitas vezes, é apenas o começo de algo maior. É importante lembrar que o sofrimento nunca é o ponto final. Deus não nos deixa na dor para sempre. Assim como a noite dá lugar ao amanhecer, as tempestades da nossa vida também passam. O que fica é a obra que Deus realizou em nós durante o processo, a confiança que Ele construiu, a fé que fortaleceu e o propósito que revelou. O sofrimento é uma passagem para algo maior. Você pode estar enfrentando algo que parece insuportável agora, mas lembre-se, Deus não nos dá mais do que podemos suportar e Ele está sempre ao nosso lado. A dor que você sente hoje pode se transformar no testemunho de amanhã, um momento que você vai olhar para trás e ver como um ponto de virada em sua vida. Deus trabalha em silêncio, movendo peças e eventos que à primeira vista parecem pequenos, mas que fazem parte de um propósito maior. Muitas vezes não damos valor às coisas que consideramos pequenas, mas elas têm um papel fundamental no plano que Deus tem para nossas vidas. Cada momento, cada decisão, cada encontro inesperado carrega o potencial de revelar algo extraordinário no tempo certo. A Bíblia nos mostra várias histórias que ilustram como Deus usa os detalhes para transformar vidas. Pense em Moisés, um bebê colocado em um cesto no rio Nilo. Um ato simples, mas cheio de significado. Ele foi encontrado pela filha do faraó e criado no palácio, preparado, sem saber, para libertar o povo de Israel. Aos olhos humanos parecia apenas uma coincidência, mas era parte de um plano cuidadosamente planejado. O detalhe do cesto flutuando no rio mudou a história de toda uma nação.
Para Deus, os detalhes são tão importantes que até os momentos que julgamos falhas ou desvios são usados por Ele para um propósito maior em nossa vida. Esses pequenos detalhes podem ser encontros que parecem casuais, mas que têm o poder de mudar nosso destino. Um conselho recebido na hora certa, uma oportunidade que parecia pequena, mas que abriu portas inesperadas, ou até mesmo uma demora que evitou um desastre. Deus não desperdiça nenhum desses momentos. Eles fazem parte de um quebra-cabeça maior que só Ele consegue ver por completo. A pergunta que fica para nós é: estamos atentos a esses pequenos detalhes? Estamos dispostos a confiar que até as situações mais simples ou difíceis podem ter um significado maior no plano de Deus? Muitas vezes, estamos tão focados no futuro que não percebemos os sinais e as oportunidades que Ele coloca bem diante de nós. Pequenos gestos de bondade, palavras ditas na hora certa, ou portas que se abrem quando menos esperamos, são provas de que Deus está no controle. Deus trabalha nos bastidores, organizando cada peça do quebra-cabeça, mesmo quando não conseguimos ver a imagem completa. Podemos confiar que Ele está criando algo belo e significativo. Lembre-se, o que parece pequeno hoje pode ser a chave para algo grandioso no futuro. Um dos maiores desafios da vida é aceitar que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Vivemos numa cultura imediatista, onde tudo precisa acontecer rápido e do nosso jeito. Pior ainda, quando nos comparamos com os outros. Mas o plano divino opera em um ritmo diferente, perfeito em sua precisão, mas muitas vezes difícil de entender. Essa diferença nos ensina a confiar, esperar e depender completamente daquele que vê o futuro que ainda não enxergamos. O livro de Eclesiastes nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Essa verdade nos desafia a lidar com a nossa impaciência. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e resultados instantâneos. Mas Deus trabalha em processos. Ele nos molda e nos prepara enquanto esperamos, porque muitas vezes ainda não estamos prontos para receber o que pedimos. Nós somos como uma semente enterrada na terra. À primeira vista, parece que nada está acontecendo, tudo está parado. Porém, invisivelmente, uma transformação está em curso. A semente começa a germinar, suas raízes se aprofundam no solo e, no tempo certo, ela brota e cresce, até se tornar uma árvore que dará frutos. Assim também funciona o tempo de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, enquanto achamos que estamos apenas esperando, Ele está trabalhando em nosso interior, fortalecendo nossas raízes espirituais para que possamos suportar o peso das bênçãos que virão. Esperar no tempo de Deus não é ficar passivo. É um período de aprendizado, crescimento e preparação. Durante essa espera, Ele nos ensina a depender dEle, a ouvir Sua voz e a alinhar nossos desejos com Sua vontade. Esse processo transforma a gente, fortalecendo nossa fé e nossa paciência. Essa espera exige coragem e força, mas traz recompensas imensas. Confiar no tempo de Deus também nos ajuda a lidar com as decepções. Às vezes, Ele fecha uma porta porque sabe que não é o momento certo, ou porque tem algo melhor guardado para nós. Pode ser difícil aceitar, mas é um lembrete de que os planos dele são sempre maiores e melhores que os nossos. Quando olhamos para trás, percebemos que cada atraso, cada porta fechada, cada espera tinha um propósito. Lembre-se, o tempo de Deus não é só um teste de paciência, mas um convite para confiarmos. Ele sabe o que é melhor para nós e age a nosso favor, mesmo quando não conseguimos entender. Tudo acontece na hora certa e, no final, descobrimos que valeu a pena esperar. Nossa vida é como um livro cujas páginas ainda não foram todas escritas.
Muitas vezes ficamos presos em capítulos difíceis, sem entender por que estamos passando por certas situações. Mas quando confiamos que Deus é o autor dessa história, começamos a enxergar que cada página tem um propósito e que, no fim, o enredo será cheio de sentido e beleza. Deus não erra. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada dor que você já enfrentou, cada vitória que te fez sorrir. Ele também sabe das dúvidas que ocupam sua mente e do peso no seu coração. Que Deus quer que você entenda é que nada está fora do controle dele. É difícil ver isso quando estamos no meio do processo. Às vezes, queremos respostas rápidas, um vislumbre do futuro para nos ajudar a seguir adiante. Mas Deus trabalha em silêncio, construindo algo muito maior do que podemos imaginar. O que Ele pede é confiança, a certeza de que Ele está agindo. Mesmo quando não vemos, fé de que Ele está ao nosso lado, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Esperança de que, no tempo certo, entenderemos que tudo fazia sentido. Hoje, você está exatamente onde deve estar. Não porque tudo está resolvido ou perfeito, mas porque cada passo que você dá está te levando para o centro do propósito divino. Confie no autor da sua história. Ele está escrevendo algo extraordinário. Agora, quero te convidar para um momento especial. Vamos nos conectar com o coração de Deus por meio da oração. Esse é o momento de abrir sua alma, entregar a Ele suas dúvidas, medos e sonhos e permitir que a paz que vai além do entendimento encha seu coração. Feche os olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem perto de você. Pai amado, estamos aqui com nossos corações abertos e gratos pela Tua presença em nossas vidas. Sabemos que cada detalhe, cada passo e cada momento fazem parte de um plano maior que só Tu conheces. Hoje, entregamos todas as nossas inquietações, dúvidas e medos, confiando que Tu és um Deus de propósito e que nada acontece por acaso. Reconhecemos que muitas vezes não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Há dias em que o fardo é pesado e a escuridão nos faz duvidar do caminho. Mas, neste instante, entregamos tudo a Ti. Sabemos que, mesmo quando não vemos, Tu estás trabalhando. Mesmo quando tudo parece sem sentido, Tu nos guias. Tu és o Deus que transforma lágrimas em bênçãos e dores em aprendizado. Pedimos que fortaleças nossa fé. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando a espera parece longa. Dá-nos paciência para entender que cada atraso tem um propósito, que cada porta fechada pode nos levar a algo maior. Ajuda-nos a perceber os pequenos sinais do Teu amor ao longo do caminho, para que possamos seguir com esperança e coragem. Entregamos a Ti nossos sonhos, feridas e medos. Alinha nossos planos aos Teus, para que vivamos conforme a Tua vontade. Quando estivermos fracos, lembra-nos que Tu és a nossa força. Quando estivermos confusos, mostra-nos o caminho. Quando estivermos desanimados, reacende em nós a esperança de que tudo está sob o Teu controle. Deus, agradecemos porque sabemos que não estamos sozinhos. Tu caminhas ao nosso lado em cada passo, mesmo quando nos sentimos abandonados. Obrigado pelo Teu amor incondicional que nos sustenta. Obrigado por cada detalhe que, com cuidado infinito, planejas para o nosso bem. Confiamos em Ti, mesmo quando não entendemos o porquê ou o para quê. Ajuda-nos a lembrar que Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Por fim, pedimos olhos espirituais para enxergar o Teu agir em nossas vidas. Que nossos corações se rendam ao Teu propósito e que possamos viver para a Tua glória com fé e obediência. Entregamos este momento a Ti, sabendo que estamos seguros em Tuas mãos. Tu és nosso refúgio, nossa fortaleza e a razão da nossa esperança. Em nome de Jesus, confiamos e agradecemos. Amém. Depois dessa oração, quero que você guarde uma verdade no coração.
Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Ele cuida de cada detalhe e sua presença nunca falha. Que tal fazer algo simples, mas poderoso agora? Escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus. Deixe essa declaração como um ato de fé e entrega. Sua palavra pode inspirar outras pessoas a confiar e fortalecer sua caminhada espiritual. Se essa mensagem tocou você, considere se inscrever no canal e deixar um like. Assim, você ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam de um momento como este. Não custa nada, mas faz toda a diferença. E se você quer levar esse propósito para o ano todo, te convido a conhecer um material especial que preparamos com carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem deseja aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para inspirar, guiar e trazer direção e propósito aos seus dias. Que Deus continue abençoando sua vida e guiando seus passos até nosso próximo encontro. E, lembre-se, cada detalhe está nas mãos de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você ajuda essa palavra a chegar até mais pessoas que também precisam de um momento de esperança e fortalecimento. Não custa nada, mas faz toda a diferença para que possamos continuar espalhando essa mensagem de fé e confiança. Muito obrigado por estar aqui comigo.